Você já teve a sensação de que o universo está te cobrando por algo que você nem lembra de ter feito? E se as pessoas que cruzam o seu caminho, o amor que te destrói, a amizade que te trai, o estranho que te encara na rua, fossem reencontros de outras vidas? E se o motivo da sua dor hoje fosse um erro cometido há séculos? Essa é a história de uma mulher que descobriu ter sido uma maledite e que o preço do passado foi o amor. Você acredita em vidas passadas? E se seus erros antigos ainda estivessem cobrando preço dentro da sua própria pele? E se, sem perceber, você tivesse sido uma maledite? Este é o relato de Laura, uma jovem do interior de Minas Gerais que escreveu pedindo para contar sua história aqui no canal. Ela disse que não quer assustar ninguém, mas talvez sirva de aviso para quem brinca com o que não entende. Laura sempre foi diferente. Desde criança, via e sentia o que os outros não percebiam. Enquanto as amigas brincavam de boneca, ela gostava de brincar de ler o destino, usando um baralho comum, fingindo que era tarô. Dona Lourdes, sua mãe, mulher católica de missa e terço na mão, proibia esse tipo de brincadeira. Mas Laura fazia escondido, rindo sozinha, como se uma voz soprasse o que dizer. Às vezes o que ela dizia acontecia. Um vizinho doente melhorava do nada. Um animal perdido era encontrado no dia seguinte. E nas noites frias, Laura sonhava sempre com o mesmo lugar, uma casa antiga, o chão de pedra e um espelho rachado no centro da parede. Ela nunca havia estado lá, mas sentia que aquele lugar a chamava. "Eu conheço esse lugar", ela dizia, assustada, "mas não sei de onde." E sempre, no fim do sonho, uma voz feminina ecoava do espelho rachado, fraca, mas nítida: "Você me matou." Na manhã seguinte, Laura acordava com um coração disparado e uma sensação estranha de culpa. Mas culpa de quê? De algo que ela nem lembrava de ter feito. O tempo foi passando e aquelas brincadeiras inocentes começaram a ganhar outro peso. Laura cresceu numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, e qualquer coisa fora do normal é vista como pecado. Dona Lourdes fazia questão de levá-la à missa todos os domingos. Mas o que ninguém sabia é que nas madrugadas de sábado, Laura acordava com o som de passos no corredor, passos que paravam diante da porta do quarto. Quando ela criava coragem para olhar, não via ninguém. Só o reflexo do espelho rachado, o mesmo do sonho. Certa vez, com 8 anos, ela acordou e viu uma mulher parada aos pés da cama. Vestido antigo, sujo, rasgado e o rosto coberto por um véu. A mulher não falava nada, apenas levantava a mão e apontava para a parede, como se quisesse mostrar alguma coisa. Laura gritou tão alto que acordou a casa inteira. Mas quando Dona Lourdes chegou, a mulher havia sumido. No lugar, uma marca de mão, escura como fuligem, ficou impressa na parede por dias. Os padres da cidade disseram que era imaginação, mas o padre mais velho, o seu Anselmo, olhou para Laura com um ar preocupado e murmurou: "Esta menina tem o dom, mas não é para qualquer um carregar isso." A partir desse dia, Laura começou a ter o mesmo sonho toda semana. O espelho, a mulher e uma voz sussurrando seu nome. Mas havia um detalhe novo. No chão da casa dos sonhos, sempre havia um baralho de cartas queimando lentamente, carta por carta. E em meio ao fogo, uma voz chorava: "Paga o que deve." A adolescência de Laura começou como a de qualquer garota da cidade. Colégio, amigos, missa de domingo e aquele primeiro amor inocente escondido nos bancos da praça. Mas havia algo nela, algo que crescia em silêncio.
Com 14 anos, Laura começou a cantar no coral da igreja. Tinha uma voz doce, afinada, e encantava quem ouvia. Numa tarde de domingo, durante o salmo, algo diferente aconteceu. Ela abriu a boca para cantar e de repente sentiu o corpo adormecer. Os dedos tremiam, as pernas falhavam, mas a voz continuava cantando, linda, firme, soando como se viesse de outro lugar. Quando terminou, caiu de joelhos e chorou compulsivamente, sem saber por quê. O padre disse que era a presença do Espírito Santo, mas Laura sabia que havia algo mais. Naquela noite sonhou novamente com o espelho. Desta vez viu o próprio reflexo, só que não era ela. Era uma mulher de olhos dourados, com um colar de moedas antigas no pescoço e as mãos manchadas de sangue. Tu me roubaste a voz, e agora eu canto por você, disse a mulher do espelho. Laura acordou com um coração disparado e uma sensação de calor subindo pelo corpo. Dias depois, percebeu que quando rezava, as velas tremulavam sozinhas, e às vezes as pessoas que estavam perto dela diziam sentir arrepios sem explicação. Dona Lourdes começou a desconfiar. Você tem rezado de mais ou de menos, menina? Mas Laura não sabia o que responder. Ela só sentia que algo, ou alguém, tentava se manifestar através dela. E quanto mais cantava, mais aquela presença parecia querer voltar. Aos 16 anos, Laura já não era mais aquela menina assustada. Ela continuava participando da igreja, mas dentro dela algo tinha mudado. Era como se houvesse duas forças brigando pelo mesmo espaço, a luz das orações e a sombra dos sonhos. Numa tarde qualquer, enquanto estudava na biblioteca da escola, um livro caiu da estante sozinho. Quando abaixou para pegar, percebeu que não era um livro. Era uma caixa de madeira escura, bem antiga, trancada por um fecho de ferro. Curiosa, forçou a tampa e dentro havia um baralho de tarô gasto, com desenhos diferentes de qualquer outro que ela já tinha visto. Os traços pareciam vivos, como se os olhos das figuras a seguissem. Laura levou o baralho para a mesa e começou a passar os dedos sobre as cartas. Elas estavam frias e, de repente, começaram a esquentar. Uma das cartas virou sozinha, a sacerdotisa. No instante em que viu a figura, o espelho da biblioteca, um espelho que ninguém nunca reparava, trincou de leve, bem no centro. Duas colegas que estavam com ela riram, acharam que era brincadeira, mas Laura sentiu algo diferente. Era como se ela já tivesse feito aquilo antes, há muito tempo. Como se aquelas mãos, agora tremendo, já tivessem embaralhado aquele mesmo tarô em outra vida. Vamos brincar, disse uma das amigas. E Laura começou a ler o destino delas, inventando as palavras que vinham à cabeça, mas nada ali era invenção. 3 meses depois, tudo o que ela disse aconteceu. Foi quando ela se olhou no espelho do quarto e, pela primeira vez, o viu se rachando bem diante de seus olhos. E por trás do reflexo, uma mulher sussurrou, agora com raiva: "Você me acordou! Você jogaria o destino? Se soubesse que o destino pode olhar de volta para você?" Foi nesse mesmo ano que Laura conheceu Fabrício. Um garoto simples, filho do dono da mercearia da esquina. Sorriso fácil, olhar sincero e aquele tipo de presença que parecia trazer paz. Eles começaram a namorar. Tudo leve, puro, inocente, até o dia em que deixou de ser. Laura amava Fabrício, tinha certeza disso, mas de repente
algo dentro dela começou a mudar. Uma força que não vinha do coração, mas de algum lugar mais fundo, quase sombrio. Certa tarde, sem motivo, ela o chamou para conversar e disse fria que não queria mais vê-lo. Ele tentou entender, insistiu, mas ela simplesmente se levantou e foi embora, sem lágrimas, sem explicação. E naquela mesma noite, sonhou com o espelho de novo. No reflexo, a mulher dos olhos dourados segurava um homem pelos cabelos. Era Fabrício. Ela sussurrou: "Ele era meu, e você o perdeu outra vez." Os dias passaram, e Laura sentiu a culpa apertar. Mas, mesmo arrependida, havia uma parte dela que sorria, que sentia prazer em destruí-lo. Foi então que descobriu que Fabrício havia começado a sair com Silmara, uma amiga de infância dela, e algo dentro dela queimou. Ela não queria o rapaz de volta, mas também não suportava vê-lo com outra. Era uma sensação estranha, como se ele fosse dela por direito, como se em algum tempo distante aquele amor já tivesse sido selado por sangue. Naquela noite, ela abriu o baralho e, sem entender o porquê, pediu em voz alta: "Se ele é meu, que volte para mim." As velas do quarto apagaram sozinhas e do espelho uma voz respondeu: "Assim será." Alguns meses se passaram desde o rompimento. Fabrício e Silmara ainda estavam juntos e Laura fingia que não importava, mas cada vez que os via na rua sentia o estômago revirar, uma mistura de raiva, inveja e uma dor que não era só dela. Certa tarde, voltando da escola, Laura parou no semáforo e um senhor de aparência cansada se aproximou. Barba grisalha, olhar profundo e um terço enrolado nos dedos. Ele ficou parado diante dela, como se a esperasse, e disse, num tom calmo e assustador: "Você me deve, Laura. Você e o sangue que carrega." Ela congelou. Antes que pudesse responder, o homem continuou: "Seu nome não era Laura, era Amara. Você foi uma maledite, uma bruxa que usava o amor para ferir. E aquele rapaz, Fabrício, era o mesmo homem que você destruiu há séculos." Laura tentou rir, achando que era loucura, mas o homem encostou o terço no peito dela e completou: "Cuidado com o espelho. Ele não mostra só o que você é, mas o que você já foi." E antes que ela dissesse qualquer coisa, ele desapareceu entre as pessoas. Naquela noite, Laura olhou no espelho e viu por um instante o reflexo do velho parado atrás dela, sorrindo. Foi quando percebeu que as cartas do tarô, guardadas na gaveta, estavam viradas com a face para cima, mostrando a morte. Se você acredita que o passado pode voltar para cobrar, curte o vídeo agora e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir é mais sombrio do que qualquer feitiço. Na semana seguinte, Laura decidiu mudar de cidade. Disse para a mãe que queria estudar, começar do zero, mas no fundo, ela só queria fugir do espelho. Laura se mudou para uma cidade universitária a quase 4 horas de casa. Dividiu um quarto simples em uma república feminina com uma garota chamada Silmara. Sim, o mesmo nome da antiga amiga de infância. Mas não era a mesma pessoa. Essa Silmara era mais velha, espirituosa, acolhedora.
E, curiosamente, desde o primeiro dia as duas sentiram que já se conheciam de algum lugar. Nos primeiros meses, a convivência foi perfeita. Laura ria mais, estudava, parecia finalmente em paz. Mas havia algo familiar demais em cada gesto de Silmara. O modo como ela falava, como mexia no cabelo, até o perfume lembravam alguém. E uma noite, Laura sonhou com ela. No sonho, Silmara usava um vestido antigo e ao lado dela havia um homem, Fabrício. Eles dançavam em volta de uma fogueira e Laura assistia de longe, chorando. De repente o fogo aumentava e o rosto de Silmara se transformava na mulher do espelho, com olhos dourados e o mesmo colar de moedas. Laura acordou gritando, mas quando abriu os olhos, Silmara estava ali, sentada na cama dela, perguntando se estava tudo bem. E por um segundo, Laura jurou ver o reflexo dourado atravessando os olhos da colega. Dias depois, Silmara apresentou Laura a um amigo da faculdade. Antônio, estudante de história, gentil, curioso com o mundo espiritual. Logo ficaram próximos, e foi Antônio quem a levou pela primeira vez a um grupo de estudos espíritas. Lá, Laura ouviu falar sobre resgates kármicos e laços que se repetem em diferentes encarnações. Naquele mesmo dia, enquanto esperavam o ônibus, Silmara comentou rindo. Engraçado, né? Tenho a sensação de que você já me roubou algo em outra vida. Laura congelou. Não sabia se era piada ou se o universo estava debochando dela. Depois daquele comentário, algo mudou entre Laura e Silmara. Pequenas discussões começaram a surgir. Coisas bobas, mas carregadas de um peso estranho. Silmara sonhava com Laura todas as noites. Dizia que nos sonhos, Laura aparecia em roupas antigas, cercada de velas, murmurando palavras em uma língua que ela não entendia. Num desses sonhos, Silmara havia se deitando com o próprio namorado. Quando acordava, tremia. Não era você, mas eu sabia que era, ela dizia. Os dias foram ficando pesados. Objetos se moviam no quarto sem explicação. As cartas do tarô, que Laura mantinha guardadas, começaram a aparecer em lugares diferentes. Certa manhã, a carta O Julgamento estava sobre o travesseiro de Silmara. Foi Antônio que insistiu. Vocês precisam entender o que está acontecendo. Vamos ao centro de Umbanda amanhã. Lá podem ajudar. E assim fizeram. Naquela noite, o salão estava cheio. Cheiro de defumador, atabaques ao fundo, o som das orações. Laura sentiu o corpo estremecer no mesmo instante em que a médium principal a olhou nos olhos. Ah, você de novo, murmurou a mulher como se a reconhecesse. Durante a incorporação, a entidade falou com voz firme e pausada. Amara, você traiu a amiga que te confiou o coração. Fez feitiços, amarrações, encantamentos. Destruiu o amor e a vida dela. E agora, nesta vida, o ciclo se repete. Laura chorava. Silmara tremia ao lado. Antônio segurava sua mão. A entidade continuou. O homem por quem se ferem é o mesmo. Naquele tempo, ele se chamava Fabrício. Hoje, também. O salão inteiro ficou em silêncio. O passado tinha voltado. E cobrava caro. Depois daquela sessão, Laura ficou dias em silêncio. Não saía do quarto, não comia e evitava olhar para o espelho. As palavras da entidade ecoavam sem parar. Você foi
Amara, a maledite. Na noite seguinte, ela sonhou novamente com o quarto de pedra. Desta vez não havia espelho, apenas uma fresta de luz onde mãos desconhecidas lhe passavam comida. Do outro lado da parede, uma voz sussurrava: "Vai continuar servindo às sombras, Amara?" Laura respondeu chorando: "Eu não sou mais ela." Então do chão surgiu o velho Antônio, o mesmo que a havia abordado meses antes na rua da antiga cidade. Mas agora, no sonho, ele estava vestido com um manto claro, o rosto iluminado por velas. E o velho falou: "Você pode escolher, menina. Sempre pôde. Mas cada escolha traz o preço do que se foi." Quando acordou, sentiu um calor intenso no peito e viu sobre o criado mudo uma carta do tarô. A estrela, símbolo de esperança. Laura respirou profundo. Percebeu que a cada vida estava repetindo o mesmo erro: o poder sobre o amor, a manipulação, o desejo de controlar o destino. E entendeu que o verdadeiro feitiço não era o que ela lançava nos outros, mas aquele que lançava em si mesma. Naquela noite, ajoelhou-se diante do espelho e rezou em voz alta, pedindo perdão. O reflexo tremeu, rachou de novo, e por um instante ela viu a mulher de olhos dourados sorrindo antes de desaparecer em fumaça. O ciclo estava se fechando. Mas para romper de vez, Laura ainda precisava encarar o passado vivo. O Fabrício. Algumas semanas passaram. Laura começou a frequentar o centro regularmente, estudando, rezando, tentando entender os sinais. Sentia-se mais leve, mas havia algo inacabado, uma presença que a acompanhava nos sonhos. Fabrício. Certa tarde, ao sair da faculdade, ela o viu, parado na calçada como se o tempo não tivesse passado. O mesmo sorriso, o mesmo olhar de antes, só que agora com um ar de quem também sabia. Ele se aproximou devagar e disse: "Laura, eu sonhei com você. A gente estava num lugar antigo e eu morria por sua causa." O corpo dela gelou. Contou tudo: os sonhos, o centro, as revelações, o nome Amara. Ele ouviu em silêncio. Depois respirou profundamente e respondeu: "Então talvez a gente tenha voltado para consertar." Eles se abraçaram. Não houve promessas nem juras, apenas um silêncio que parecia encerrar séculos de culpa. Laura soube naquele instante que o karma estava pago. Desde então, ela diz que o espelho nunca mais trincou. O baralho, guardado numa caixa de veludo, permanece fechado. E toda vez que olha o reflexo, sussurra: "Desta vez eu fico na luz." E você? Acredita que erros de outras vidas podem voltar para cobrar nesta? Ou será que há coisas que a gente nunca deixa realmente para trás? Se essa história te arrepiou, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque logo trarei mais um relato do além para te fazer pensar no que pode estar vivendo aí, do outro lado do espelho.